a palavra, amados, no livro de Lucas 16, versículo 19. O rico e o mendigo. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Olha como era a vida desse homem rico quando habitava aqui na terra. Vamos repetir o 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Quer dizer, esse homem, enquanto ele vivia aqui na terra, esse homem rico, ele desfrutou de tudo de melhor na terra, de tudo que existe de melhor nessa terra. E não é errado isso. A pessoa desejar, a pessoa desfrutar do melhor que existe na terra. Não é errado. Na verdade, isso é dom de Deus. Deus quer que nós desfrutemos do melhor que há na terra. É da vontade de Deus isso, que o povo dele desfrute do melhor, tenha uma vida abençoada, tenha uma vida regalada, uma vida de fartura, uma vida de riqueza. A pessoa que não tem visão, a pessoa que é cristã e não tem visão, ela acha que Deus quer para ela miséria. Quem quer miséria para as pessoas é o diabo, porque ele é um miserável, ele não tem nada. O nosso Pai é muito rico, é só Ele é rico. Só Ele é rico. Então, o desejo do nosso Pai é que nós tenhamos o melhor dessa terra. Então, veja bem, amados, não é errado você querer ter riquezas, e você vai ter, não é errado. Não é errado a pessoa desfrutar de tudo do melhor que existe na terra, porque isso é da vontade de Deus. Agora, o errado é a pessoa se focar nisso. O errado é a pessoa colocar o seu coração nisso e deixar a vida eterna de lado, deixar o mais importante, que é o reino dos céus, em segundo plano. Isso é errado. É deixar a relação dela com Deus, a intimidade dela com Deus, em segundo plano. Porque esse é mais importante do que qualquer riqueza que a pessoa pode conseguir. O entrar no reino dos céus, amados, é muito mais importante que todas as riquezas que há na terra. Esse homem aqui, esse homem rico, ele desfrutava do melhor, só que o foco dele era só isso. Ele não estava pensando na alma, na vida eterna, que é o que permanece, que é o que prevalece, que é o que permanece. Glória a Deus. Porque Deus fez o homem para ser eterno. A nossa alma não morre, a nossa alma, ela permanece ou com Deus ou com Satanás e os demônios no fogo eterno. E quem decide isso não é Deus, é a própria pessoa. Não é Deus
Deus que decide, ó, você vai comigo, você não vai. É o livre-arbítrio, é a pessoa, cada ser humano é que decide isso, para onde ela quer ir após essa morte física do nosso corpo. Ela decide estando em vida. E esse homem rico que a palavra diz aqui, ó, isso aqui não é parábola não, isso aqui aconteceu de fato. Isso aqui não é comparação. Muitas coisas o Senhor Jesus falou por parábolas, ou seja, comparação. Que a parábola é uma história curta, uma comparação baseada em fatos reais. Que vem, o Senhor falou com o propósito de nos ensinarmos acerca da vida. Então, esse homem aqui, ele não priorizou a vida eterna. Pelo contrário, ele priorizou a riqueza e os bens materiais e a vida confortável para ele, como se nunca fosse morrer. E é assim que muitas pessoas vivem hoje, espalhadas pelo mundo inteiro. Muitas são as pessoas que o objetivo, que o foco, que o propósito delas é só essa vida terrena aqui, é só conquistar tesouros, vida regalada, fartura, bens, amontoar dinheiro. Mas quando se trata da vida eterna, a pessoa nem se lembra, está nem aí. Que foi o caso desse homem aqui, ó. Aí, ó, o versículo 20 diz assim, ó, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Olha a situação que vivia esse mendigo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Misericórdia! Que situação que vivia esse mendigo. Enquanto o rico vivia uma vida de fartura, confortável, mas infelizmente ele não estava preocupado com a outra vida após essa terrena. Mas o mendigo, a prioridade dele não era os bens materiais, não era essa vida terrena. Ele mesmo vivendo na situação a qual vivia, na miséria, mendigo, doente, cheio de úlceras pelo corpo. Úlcera é o quê? Feridas. Doente, ele era doente. Mas mesmo naquela situação ali, ó, na pior das humilhações que um ser humano pode enfrentar. Agora o Espírito Santo me lembrou de Jó. Jó esteve nessa situação aí, ó. Jó, além de perder tudo que ele tinha, ele perdeu também a saúde. Por fim das perdas dele, ele perdeu a saúde e o corpo dele derretia. A Bíblia diz que Satanás encheu o corpo de Jó de tumores malignos,
da planta do pé até o alto da cabeça, o corpo inteiro dele, Satanás havia enchido o corpo dele de tumores malignos. Tumores malignos é câncer. Portanto, que às vezes, quando o médico revela o resultado do exame, ele diz: esse aqui é tumor maligno, esse aqui é benigno. É ou não é? Então, esse homem aqui, esse mendigo, ele estava na pior das humilhações, mas ele não estava murmurando, ele não reclamava, não cobrava de Deus, não exigia nada de Deus. A única coisa que estava no coração dele era a vida eterna. Isso quer dizer o que, amados? O que o Senhor fala conosco nesta noite? Ele está dizendo o seguinte: ainda que venha acontecer de você tiver que enfrentar, tiver que passar por situações piores que um ser humano possa suportar nessa terra, ainda que você venha enfrentar as piores das humilhações que possa se passar nessa terra, de miséria, de problemas, de doença, ele está dizendo: não abra mão da vida eterna, não abra mão da salvação, não abra mão disso, porque independente de situações nessa terra aqui, amados, nós temos que saber, nós temos que lembrar e entendermos que aqui nós estamos de passagem. Esse mendigo aí entendeu isso, ele compreendeu que aquela fase ali de humilhação, de enfermidade que ele estava passando ali, era passageiro, mas o que viria após essa vida que ele estava sofrendo ali seria eterno. E é isso que ele priorizava. Então o Senhor fala conosco: priorize a vida eterna. Ainda que você esteja sendo humilhado, ainda que você esteja na miséria, ainda que você esteja doente, ainda que você esteja na pior das fases da tua vida, mantenha como prioridade a vida eterna, a entrada no reino de Deus, porque isso está acima de qualquer riqueza material. Glória a Deus, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar. Por exemplo, muitos de nós já perdemos familiares que já partiram dessa vida. Então tudo que eles viveram aqui nessa terra passou, até a vida aqui passou. Então, e não é diferente, com todo mundo será assim. Mas quando a prioridade, o que está no coração da pessoa é a vida eterna, isso prevalece, isso permanece. Você veja a diferença. O rico, a prioridade dele era os bens materiais e a riqueza dessa vida, que é o que a maioria da humanidade prioriza hoje. Poucos são os que priorizam a vida eterna, que é o mais importante. Agora o mendigo, esse mendigo Lázaro aqui, a prioridade dele era a vida eterna, não era nem a cura. Veja bem, prioridade dele, é claro que ele desejava ser curado, porque qualquer pessoa que está doente deseja ser curado. Qualquer pessoa que é mendigo, que está na miséria, na humilhação, deseja prosperar, deseja uma vida confortável, uma vida de fartura. Sim ou não? É óbvio que sim. Mas isso não era a prioridade dele, nem
nem a cura e nem uma vida regalada. A prioridade dele, acima da cura, acima da fartura, acima da prosperidade, era a vida eterna. A entrada no paraíso, no reino dos céus. Glória a Deus. Aí, versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha aí, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão quer dizer o céu. Morreu o mendigo e pelos anjos de Deus foram levados para onde? O céu. O céu. Os anjos de Deus vieram buscá-lo. Porque é assim, quando esse corpo nosso chegar ao final dele aqui, esse corpo físico, quando o nosso espírito, a nossa alma sair desse corpo, se a pessoa morreu em Jesus Cristo, na verdade ela não morreu, ela apenas será transferida, que foi o caso do mendigo. Ele morreu, esse corpo físico morreu, mas o corpo dele espiritual, a alma dele, foi levado pelos anjos de Deus para o céu. Mas aquele que morrer fora do Senhor Jesus, sem o Senhor Jesus, aí não será os anjos de Deus que estarão ali para encaminhar, para conduzir a alma dele para o céu. Pelo contrário, o que estarão ali serão os demônios, amando de Satanás para levar a alma dessa criatura para o tormento eterno, para o fogo eterno. Então olha que maravilha que aconteceu aqui, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, não foi um anjo. A palavra refere-se no plural, ele foi levado pelos, ou seja, mais de um vieram buscá-lo. Imagine a alegria, o prazer quando ele viu os anjos de Deus. Imagine. Aí, depois do ponto e vírgula, ainda no 22, morreu também o rico e simplesmente foi o quê? Foi o quê? Foi sepultado. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aí, no inferno, o rico estava onde? O rico estava no inferno. Para um pouquinho, amados, presta atenção aqui agora. O rico, você veja bem, os dois morreram, mas o mendigo foi levado para o céu pelos anjos de Deus. O rico morreu e foi sepultado. O mendigo estava no céu e o rico estava onde? No inferno. Mas por que o rico foi para o inferno e
e o mendigo foi para o céu, porque os dois tiveram as mesmas oportunidades. Ninguém vai para o inferno sem antes ter tido oportunidade de escolha. Por exemplo, hoje em dia, muitas são as pessoas que estão indo se empurrando para o inferno. Um empurrando o outro, estão indo com pressa, muita pressa. Eles estão com muita pressa dele. É claro que a pessoa só vai cair em si, só vai saber que é verdadeiro, que o inferno existe mesmo depois que caiu lá, que nem foi o caso do rico. Ele só acreditou no inferno quando ele caiu lá no fogo, porque antes ele não acreditava. E muitas pessoas não acreditam hoje em dia. O próprio diabo trabalha contra isso, para a pessoa não acreditar no inferno. O que muitas pessoas dizem? Isso aí é besteira, isso aí não existe, não é real. Todo mundo que morre vai para o céu. Vai nessa. Aí a falsa igreja fala o que? Não, todo mundo vai para o céu, mas primeiro passa pelo purgatório para pagar os pecados. Engraçadinhos, né? Primeiro fica um tempo no purgatório, aí desconta ali os pecados, paga todos ali, para depois ir para o céu. Isso aí é conversa fiada. Os ignorantes cegos que mentem, inventam isso. Isso aí, esse tipo de conversa fiada, é aquilo que o Senhor Jesus disse. São cegos e guias de cegos. É um cego guiando outros cegos, e ambos cairão no barranco. Ambos precipitarão no inferno. Que não existe isso de purgatório, essas besteiras aí, é conversa fiada. Morreu, só tem dois destinos, o céu ou... Está aqui a prova, está aqui o que o mestre está ensinando. O mendigo morreu e foi levado para o céu, imediatamente, direto para o céu. O rico morreu e foi direto para o inferno, direto. Não tem voltas, não tem trevo, não tem nada não. Ele foi direto para o inferno. E vai aos gritos, não adianta espernear, não adianta chorar. É como foi hoje de manhã, a palavra de manhã que Deus nos deu hoje de manhã, acerca das virgens, nécias e as prudentes. Deus falou forte conosco hoje de manhã, mais forte mesmo. E hoje Ele está falando, agora, Ele está falando de novo, forte conosco a respeito da salvação. A preocupação de Deus é essa, salvar nossa alma. Porque se a pessoa morrer sem salvação, para aquela pessoa que morreu sem salvação, adiantou o que para ela o sacrifício do Senhor Jesus? Adiantou alguma coisa? Nada. Não adiantou nada. Foi em vão. Foi em vão. Porque o Senhor Jesus morreu para colocar nossa alma no céu, no reino dele. Se a pessoa não for para lá, o que adiantou tamanho sacrifício dele? Mas o rico foi para o inferno por quê? Só porque ele era rico? Claro que não. Abraão era rico e está no céu. Salomão era rico, ou mais
Isaac e Jacó, todos riquíssimos que estão no céu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que decide para onde vai a alma da pessoa após a morte é a escolha dela estando ainda no corpo, estando viva. Ela que decide. Aquilo que ela priorizar, então é isso que decidirá o destino final dela. Aquilo que ela priorizar. Se ela priorizar o Senhor Jesus, ou seja, a vida eterna, então a hora que ela partir dessa, ela vai direto para o paraíso, para o céu. Mas se ela priorizar as coisas dessa vida aqui, as coisas terrenas e as coisas do mundo, então isso que ela priorizou será o motivo, será a causa, será a razão de colocar a alma dela no inferno. É simples, não tem segredo. Imagina que segredo tem. Não tem segredo nenhum. E aí, estando ele no inferno, olha aí, amados, 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Olha aí, o que aconteceu. Estando no inferno, o rico ele era rico aqui na terra, mas lá no inferno ele estava na pior desgraça, na pior pobreza. Então, vamos dizer assim, o ex-rico. Porque rico é aquele que vai para o céu. Rico é aquele que tem Deus na vida. Rico é quem tem o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Quando ele estava aqui na terra, ele era visto, era reconhecido como rico, mas lá no inferno ele se tornou o pior dos miseráveis. Mas para que entendamos com mais clareza, ele estava lá no inferno e levantou os olhos aonde? Ao céu. Traduzindo, lá no inferno, a pessoa terá olhos, ela vai ver. Ela vai ver. Por quê? Porque a nossa alma, como ela é eterna, ela viverá no paraíso com Deus ou viverá com Satanás e os demônios no inferno. E o que é a nossa alma? É o ser humano normal, é a pessoa normal, mas espiritual, invisível. É a mesma pessoa invisível. Os mesmos olhos, o mesmo corpo, as mesmas mãos, os mesmos pés, só que invisível. Não vai mudar, não muda nada. É a mesma pessoa, E quando a gente sente, estando no corpo, pode ser, a pessoa quando sente prazer, estando no corpo, não é a carne que sente, o que sente é a alma. E da mesma forma, quando a pessoa sente dor, não é a carne que sente, não é o corpo que sente a dor, é a alma. É a alma que sente. Então, por que o rico estava sendo atormentado no inferno, naquela chama, naquele fogo terrível? Por quê? Porque o que sente é a alma, e a alma dele é que estava no fogo sendo atormentada. É a alma dele. Enquanto o mendigo, a alma dele estava na glória, no paraíso, sentindo o prazer da glória de Deus. Olha a diferença, amados. Então,
Presta muita atenção nisso. E ele levantou os olhos e ele viu ao longe, Abraão e a Lázaro lá no céu. Aí diz assim no 24: clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aleluia. Misericórdia. Olha só o que ele pediu: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O desespero, a tribulação, o tormento do fogo. E ele, naquele desespero, ele pediu misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Você veja o tormento do inferno. Nada pode se comparar a isso, amados. Nada. Às vezes a pessoa passa qualquer momentinho difícil aqui na terra. Mas eu estou passando uma fase que é um inferno. Que besteira, a pessoa não faz nem ideia, ela nem sabe o que está falando. Nem sabe. Mas lá é uma brigação do inferno, é um inferno aquela casa. Muitas pessoas já ouviram falar isso. Que besteira, a pessoa não faz ideia do que é o inferno, ela não faz nem ideia, não sabe o que está dizendo. Nada do que passamos aqui nessa terra, amados, momentos difíceis, tribulações, angústias, aflições, nada disso que um ser humano pode passar nessa terra, por pior que seja a situação, nada tem comparação e nada pode se comparar ao tormento do inferno. Nada. Nada, absolutamente nada. Não chega nem perto do inferno. E o rico, naquele desespero, ou seja, o ex-rico, olhou, levantou os olhos e ele viu a Lázaro e Abraão no seu seio e pediu misericórdia para apenas refrescar a língua dele, porque ele estava atormentado naquela chama. Aí, vamos prosseguindo. No 25 diz assim, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Aqui ele está o quê? Consolado. Tu em tormentos. Tu em tormentos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não tem como passar quem está no céu para o inferno, e nem quem está no inferno passar para o céu. Não tem como. E Abraão fez
fez ele lembrar: lembra, filho, que você recebeste em tua vida os teus bens? Você preferiu os teus bens, você preferiu amar os bens ao invés de amar a Deus? Ao invés de praticar o primeiro e o principal dos mandamentos? Você conhecia os mandamentos. Quem é que não conhece os mandamentos? Todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Embora os mandamentos estivessem vindo depois que Deus falou para Moisés escrever os mandamentos lá no livro de Êxodo, mas na época de Abraão sabia o que deveria ser feito para agradar a Deus, que é a obediência, que é fazer o que Deus manda. E esse homem aqui, ele também sabia. Ele também sabia. Porque ninguém vai para o inferno sem ter oportunidade de salvação. Todo mundo tem oportunidade de ir para o céu. O problema é que as pessoas não valorizam e jogam fora, jogam no lixo as oportunidades que Deus dá para todos. Porque Deus dá oportunidade para todos, para todos. E a pessoa é que desperdiça as oportunidades de Deus. Então, Abraão estava lá no céu, Abraão aproveitou a oportunidade. Lázaro aproveitou a oportunidade. E o rico? Não estava nem aí, ó. Negligenciou, rejeitou, desprezou a oportunidade que Deus havia dado para ele também. E Abraão fez ele lembrar: lembra, filho? Você preferiu os bens, você preferiu juntar tesouro aqui na terra, ao invés de juntar tesouro no céu, ao invés de se apegar a Deus, ao invés de se envolver com Deus, ao invés de amar a Deus, você amou a riqueza, você amou o mundo, e olha onde você foi parar por causa disso. Está vendo, amados? Ele falou: ainda que eu quisesse te ajudar, eu não posso te ajudar. Ainda que eu quisesse fazer alguma coisa por você, eu não posso fazer mais, porque a oportunidade acabou, encerrou, a porta se fechou. O máximo que a pessoa pode ver estando no inferno é ver quem está no céu, porque ele viu, ele reconheceu Abraão, ele conheceu Abraão lá no céu e reconheceu Lázaro. Ah, mas aquele lá era um mendigo que estava lá na minha porta, direto pedindo alimento. Amados, isso aqui é muito sério. Você veja o que é a pessoa priorizar a vida eterna, a salvação, o reino dos céus. Traduzindo, o que é a importância, o valor que tem a pessoa priorizar a Deus, priorizar o Senhor Jesus. É o que dá a ela a garantia eternamente da salvação da alma. Glória a Deus. Então, amados, isso é muito sério. Aconteça o que acontecer nesta vida, nós não podemos de maneira alguma deixar a nossa salvação de lado, dar prioridade a outras coisas e deixar a nossa salvação, a prioridade que é a nossa alma, de lado. De maneira alguma nós podemos esquecer disso. Lembre-se disso, amados. Aconteça o que acontecer, não tira o teu foco, que é a vida eterna. Não deixa isso em segundo plano.
que é o maior risco que você está correndo. Não deixe em segundo plano a vida eterna, porque esse é o mais importante de tudo. Aliás, o Senhor Jesus falou a respeito disso. O Senhor Jesus falou a respeito de que o mais importante, custe o que custar, é a pessoa conseguir entrar aonde? No reino dos céus. Aliás, ele falou algumas palavras a respeito disso, que ainda que a pessoa perca até membro do seu corpo, o que importa é ela entrar no reino dos céus. Ele falou lá em Mateus 18, quer ver o que ele fala lá em Mateus 18, a respeito disso? Mateus capítulo 18, versículo 8, nós já vamos voltar aqui, amados, deixa marcado aí, ó. Mateus 18, versículo 8, olha o que o Senhor fala aqui, amados, veja o quanto é valioso a entrada no reino dos céus. Mateus 18, versículo 8, olha o que diz o Senhor: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, ou seja, na vida eterna, manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Está vendo? Aí ele continua, olha no 9: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, e seres lançado no inferno de fogo. Misericórdia. Está vendo? Ele está dizendo, ele está esclarecendo, ele está afirmando: ainda que falte um olho, ainda que falte uma mão, ainda que falte um pé, ainda que falte um braço, uma perna da pessoa, é muito mais importante ela entrar na vida eterna, no reino dos céus, faltando algum membro ou alguns membros do seu corpo. É muito mais importante ela entrar desse jeito no céu, do que o corpo dela estar perfeito, completo, e ser lançado aonde? No inferno de fogo, de tormento. Isso quer dizer o que, amados? Custe o que custar. Custe o que custar. Não queira, não corra o risco de ir parar no inferno. Porque se a pessoa cair lá, já era. Caiu lá, já era. E não adianta achar que vai sair de lá, vai ficar um mês, ou 2, ou um ano. Esquece. Porque se a pessoa optou em se aliar ao diabo, então ela vai morar com o diabo. Se a pessoa optou a fazer a vontade do diabo, se inclinou e cedeu ao diabo, escolheu participar, fazer parte do grupo do diabo, então ela vai morar com o diabo no inferno. Optou em fazer parte do grupo de Deus, dos salvos, em fazer a vontade de Deus, então vai morar com Deus. Obviamente, é justo, é ou não é? É a pessoa que decide. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio para que tenhamos sabedoria e inteligência, para que
façamos do nosso livre-arbítrio para que possamos escolher em participarmos e fazermos parte do grupo dos que agradam a Deus, dos grupos de Deus, e que estejamos envolvidos com Deus, na obediência a Deus. Amém? Então, amados, vejam o quanto é sério isso. O Senhor Jesus falou claramente: ainda que você tenha que arrancar um olho, se for preciso, ainda que você tenha que arrancar uma mão, um pé, se é isso aí que te faz tropeçar, se é isso aí que está fazendo você correr risco de ir parar no inferno, ainda que você tenha que arrancar qualquer coisa do teu corpo, arranque, porque é melhor arrancar isso do que você ir parar onde? No inferno. Vocês estão entendendo, amados? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é muito sério. Aliás, isso aqui é a razão de tudo. O que Deus está falando conosco, amados, é a razão de tudo, é a decisão de tudo. É a decisão do destino final de cada alma. De cada alma. Então, voltando lá em Lucas, vamos prosseguir lá. Versículo 26. Ele, não, esse nós já lemos. 27. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Olha aí, então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Tenho 5 irmãos. Esses irmãos dele ainda estavam em vida no corpo, aqui na terra. Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Está vendo? Quando ele viu que não tinha mais jeito para ele, não tinha mais o que fazer por ele, então ele se lembrou dos irmãos, da família dele que ainda estavam vivos. Aí vamos ver o que Abraão disse. 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Está vendo? Abraão falou para ele: eles têm Moisés. Moisés é um homem de Deus, que eles ouçam Moisés. Isso aí que aconteceu foi na época, no tempo de Moisés. Porque quem passou por essa terra antes foi Abraão ou foi Moisés? Quem que passou antes aqui na terra? Foi Abraão ou Moisés? Abraão, lógico, muitos anos antes. Muitos anos antes, Abraão foi lá em Gênesis. Moisés nasceu lá em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. O nascimento e a educação de Moisés. Bem depois. Muitos anos depois. Então Abraão estava lá no céu e Moisés estava pregando aqui na terra. Quando aconteceu esse fato aqui, isso aqui é verdadeiro, isso aqui aconteceu de fato. Pode ver lá o título, não tem nada, não está escrito parábola. Está escrito rico e o mendigo. Não é parábola, isso aqui aconteceu. Verídico.
Moisés está pregando, é só eles ouvirem. É só eles ouvirem Moisés. Tem outros profetas também, tem outros homens de Deus pregando. É só eles darem ouvidos à palavra, guardar e praticar o que os homens de Deus pregam, que eles não vão aí com você também. Mas a pergunta é: quantos dão valor à palavra de Deus, à pregação da palavra hoje em dia? Pode ver como que está. De 8 milhões de pessoas, cerca de 8 milhões, 8 bilhões, aliás, perdão, falei milhões, que milhões? Cerca de 8 bilhões de pessoas que há na terra hoje. Quantos desses priorizam a palavra de Deus, a pregação da palavra? Uma minoria. A prioridade das pessoas é fazer o mal, é querer subir de nível, subir de patamar, é conquistar poder. E não interessa como vai conseguir isso, é conquistar riqueza, que nem esse homem que foi para o inferno aí, ó. Então, Abraão falou, eles têm Moisés, eles têm os profetas, é só eles ouvirem e praticarem que eles não vão aí para o inferno como você. Aí, prosseguindo. Versículo 30, mas ele insistiu. Ele o quê? Ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Imagine só, se a pessoa não dá valor para a palavra de Deus sendo pregada por um homem de Deus, um pregador que está ali pregando a palavra de Deus. Por exemplo, hoje, agora aqui, se a pessoa não dá valor para a palavra de Deus, que é clara, como nós estamos vendo aqui agora, sem segredo, se a pessoa não dá valor para essa palavra aqui que está sendo pregada, e a pessoa sabe que é o próprio Deus falando aqui, ó, tem nada a ver com o homem. Se ela não dá valor e não ouve essa palavra aqui, ela vai dar ouvido para um fantasma que voltou dos mortos? Claro que não. Claro que não. Pelo contrário, ela vai sair correndo. Imagine só, se voltar um sujeito lá dos mortos, querendo pregar, imagine quem é que vai dar ouvidos. Então, não adianta, a oportunidade é aqui, ó. Quantas igrejas tem? É claro que nem todas são de Deus. É claro que nem todas as igrejas são de Deus, mas Deus nos deu sabedoria. Aliás, a verdadeira sabedoria Ele não deu para todos, que Ele dá para aquele que busca. A verdadeira sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus, está lá em Provérbios 8, ou Salmos 8, não lembro bem, mas é Provérbios 8. Que a verdadeira sabedoria não é todos que têm, a maioria tem a sabedoria do mundo. A verdadeira sabedoria Deus dá para aquele que busca. Lá em Tiago também fala: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente, mas peça-a com fé, em nada duvidando. Glória a Deus. Então a verdadeira sabedoria Deus dá para aquele que pede, aquele que busca. Mas Deus nos deu inteligência, para que possamos discernir
para que possamos discernir aquele o qual é usado por Deus, aquele que Deus fala através dele, a igreja que é de Deus e aquela que não é. Porque a igreja que não é de Deus vai ter pregação também, mas não exatamente como está escrito. Porque pregar, até o diabo pregou lá para Jesus no deserto, sim ou não? Ele não falou? Porque está escrito: atira-te daqui, porque os anjos vão te guardar. Ele pregou para Jesus lá, só que pregou pela metade. Ele não falou: em todos os teus caminhos você estará guardado pelos anjos. Essa parte ele não proferiu. Então a igreja que não é de Deus, ela prega, tem pregação, mas a palavra não é completa, não é do jeito que está escrito, é pela metade. Então, é a igreja que mais prevalece as doutrinas do homem do que a doutrina de Deus. Não, porque o ministério aqui, a doutrina é essa. Ao invés de falar a doutrina da igreja aqui é única, a obediência à palavra de Deus. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. A única doutrina verdadeira que existe, que tem que prevalecer, é a doutrina da obediência na palavra de Deus. É a única que presta, a única que tem que prevalecer. Tem essa de doutrina de homem, a doutrina do ministério. Não, porque a doutrina aqui é diferente da doutrina dali, ó. Quer dizer, aqui nós inventamos isso aqui para passar uma impressão para as outras pessoas que essa igreja aqui, esse ministério aqui é mais santo, é mais correto do que o outro. Conversa fiada. A única doutrina que Deus quer é a obediência da palavra dele. Mas nada, o que passar disso aí vem do maligno. O que passar disso aí é diabólico. A única doutrina que é o ensinamento, doutrina e ensinamento, é a obediência à palavra de Deus. Mais nada. Passou disso daí é do diabo. Glória a Deus. Os homens carnais, eles inventam muita coisa, e daí ficam impondo em cima das pessoas, pressionando as pessoas a acatar aquilo ali. Por isso que muitas pessoas aí não aguentam muita pressão e acaba desistindo da fé e se afastando de Deus. Prosseguindo, vamos lá, aí diz assim, 31, só para terminar. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Está vendo? Abraão falou para eles: se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão se convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Não adianta, é perda de tempo. Se eles não der ouvido para os homens de Deus que estão pregando, e hoje é a mesma coisa. As pessoas que não dão ouvido para nós que pregamos a palavra de Deus, eles não vão dar ouvido ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O ser humano é assim, infelizmente a maioria, eles preferem dar ouvidos para aquilo que não presta. Glória a Deus, é verdade. Eles preferem dar ouvidos para aquilo que não presta. Como Deus falou para nós, quinta-feira à noite da busca do Espírito Santo, Deus nos deu uma palavra a respeito disso.
que muitas pessoas preferem dar ouvido aos conselhos dos ímpios ao invés de dar ouvido ao conselho de Deus. Porque o conselho do Senhor dura para sempre, e é o único conselho que vem a nós visando o nosso bem para o nosso bem. As pessoas preferem dar ouvido ao conselho dos ímpios, qualquer pessoa, menos aos conselhos de Deus. Então, mas aqueles que priorizam a palavra de Deus, os conselhos de Deus, que priorizam a vida eterna, esses certamente habitarão no paraíso com Abraão, com Lázaro e com todos os demais junto com Deus. Então, amados, resumindo, é isso. Custe o que custar, ainda se for necessário arrancar um olho, arrancar uma mão, tirar um pé, se isso for necessário, ainda vale a pena. Se for necessário fazer isso para entrar no céu, sempre valerá a pena. Que não adianta o corpo da pessoa estar perfeito e ela ir parar no inferno. O Senhor Jesus esclareceu isso. A prioridade é a vida eterna. Prioriza isso. O resto, tudo fica, tudo passa. Aí não adianta a pessoa gritar, espernear, clamar lá do inferno, perda de tempo. Nada mais pode ser feito por ela. Ficou claro? Estão pronto, amados, estão pronto. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos agora, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor agora. Feche os olhos, coloque as mãos sobre seu coração.